Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o que é a Grécia. Meu nome é Gabriela Pessoa e quem tá comigo aqui hoje é. Oi, meu nome é Ana Luísa Braga. Obrigada por estarem escutando. Oi, gente, e meu nome é César Augusto e o roteiro foi feito com a ajuda de Alice, Clara, Maria Flor e Igor Reine. Então, gente, como a Gabi tinha falado, a gente vai falar sobre a política na Grécia. E a política, ela surgiu um momento onde se estava substituindo o discurso mítico por um discurso com base na razão, na lógica, e um momento de desenvolvimento da dialética com a realização de discursos, debates, discussões, entre outros. Além disso, as leis elas deixaram de ter base divina e passaram a coincidir com o pensamento humano, E isso tornando-se foi uma muito expressão. importante, né? Tipo assim, é Sim, incrível como isso mudou completamente a dinâmica de poder no mundo. sim, é muito legal essa história grega da política. Mas isso não quer dizer, quando a gente fala da política grega, que não tenha existido outros tipos de organização política naquela época. Mas porque o modo como os gregos pensaram nessa política que deu esse nome, que se deu esse nome, tornando-se Sempre tem base um para do a contra, cultura né, gente? ocidental. Oi? Sempre tem um do contra, né? Sim. Mas essa base política grega que foi no futuro a nossa base, né, do Brasil e de vários países do mundo para a política. Exatamente. Tipo, muito massa o que eles fizeram de conseguir levar em consideração outras opiniões e mudar um pouco esse discurso da lei divina e toda aquela endeusação dos imperadores e etc. Então, assim, muito importante, real. Realmente, aí a gente vê uma participação mais da sociedade, né? Mas ainda tinha algumas exclusões, né? A gente tinha mulheres, pessoas mais pobres e escravos que não tinham essa participação, e esses cidadãos eram mais a aristocracia. Mas mesmo E assim, a esse, gente tem uma maior participação. e esse era o caso da política, a democracia que foi criada por Clístenes, né? Porque ele é conhecido como o pai da democracia e, assim, o cara. Mas na época, quando ele criou essa ideia, era uma coisa 100% seletiva, porque assim, era só 10% do povo que tinha direito para votar, para falar. Então, enfim, né? A É, exclusão. exatamente. E, tipo assim, é muito engraçado que atualmente, quando a gente pensa em democracia, a gente pensa no modelo perfeito, assim, como se tudo fosse flores. E a gente não pode levar isso em consideração, porque naquela época não era assim que funcionava, né? Tipo, que nem a Ana falou, tinha uma galera que era super excluída da política porque não era considerada capaz de participar. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso aí também. Só que a gente não pode esquecer que a democracia ateniense é, tipo, completamente diferente do que a gente tem hoje. Afinal de contas, naquela época era uma democracia direta. Ou seja, eles não elegiam presidentes, prefeitos, governadores, etc., para comandar. Eles mesmos faziam parte da política, ou seja, eles eram agentes ativos da política. O que é muito louco, porque atualmente isso não acontece em lugar nenhum. E além disso, a gente tem que pensar também em quem era considerado cidadão, porque apenas cidadãos podiam participar da política. Sim, é muito interessante esse modo de democracia, como eles pensaram, né, na participação de todos os cidadãos. Inclusive, teve um século do apogeu da democracia ateniense, o auge, não é, Ana? É, e no auge até teve um cara lá, o Péricles, e assim, ele era um líder político, militar, uma pessoa, né, marcante ali, um ícone. É, e ele foi uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento da democracia ateniense. Ele era, assim, super importante para a época. Total, inclusive foi ele quem propôs aquele rolê de filho de dois atenienses poderem ser considerados cidadãos, não era isso? Isso Foi, ele mesmo. fez isso, ele construiu lá um Par- Partenon de Atenas. Muito Chique. legal, interessante. Ele E, era, gente. inclusive, quando a gente fala de Atenas, a gente lembra de Esparta, Esparta, óbvio. né? Aham. Sarta.
E a Uhum. gente pode pensar que em Esparta o modelo era completamente diferente do de Atenas, né, César? Isso mesmo. Esparta se tinha uma oligarquia, sabe? O governo de poucos. Ou seja, o poder estava na mão de um grupo seleto de pessoas. Pouquíssimas pessoas podiam E participar. um grupo que a maioria eram militares, não era? Exatamente. E a gente tem que pensar também que em Esparta eles tinham um modelo de educação muito doido também. Enquanto em Atenas se tinha um modelo de educação que valorizava o pensamento, valorizava as práticas de raciocínio mesmo, em Esparta era uma parada mais militarizada. Tinha uma parada bizarra, que era que as crianças de 7 anos eram tiradas das mães. Vocês lembram disso? Eu fiquei Sim. chocada. Que isso? E Nossa, eu lembro agora. Tinha mesmo, eles jogavam os bebês do penhasco de vez em quando. Tinha um rolê bizarro nesse grau, velho. sim. Nossa, gente, pelo amor de Deus, a gente evoluiu muito, né? Graças a Deus. Nossa. Obrigada, democracia. Realmente. Obrigada, democracia. E aí, voltando lá naquele tópico da oligarquia, né? É, como o César falou, é o governo de poucos, né? E aí, tipo, tinha uma galera com um nome muito esquisito, mas que vocês deviam saber, porque provavelmente vocês estudaram isso em história, se vocês estão do primeiro ano, não é mesmo? Que é os magistrados, os éforos, a gerúsia. Uhum. Ah, pela. Sabe, porque Exatamente. você fala, ai, a gente devia ter estudado isso já que a gente tá no primeiro ano. Primeiro ano é um ano, eu não sei muitas coisas. Aquela coisa. Talvez você não saiba, mas tá tudo certo, Eu tô ainda dá igual o tempo de resto da estudar. população de Esparta, gente. 100% assim, perdida. Ah, Ai, é sobre Deus. isso, né? É sobre isso. É sobre É. isso. E nessa época existiam muito assim, muitos filósofos, muita gente que pensava, né? E um deles era o Aristóteles. E aí ele falava exatamente isso, que tinha o governo de um, que era a monarquia, o governo de alguns, que era a aristocracia, e o governo de muitos, que era a politeia. Sim, Aristóteles é uma pessoa muito interessante, né? Ele foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores, né? Eu acho que a gente pode chamar ele Foi. assim, daquele tempo. Foi. Pois A vida dele é. era uma coisa muito doida, gente. Ele nasceu em um lugar, aí ele saiu para estudar, né? E aí ele negaram ele foi estudar em uma das escolas de um dos pensadores mais famosos da época. Negaram, ele não passou no vestibular, tentou, né? Não foi. Sete Coltec, choram. Ai, Deus. Imagina ter Aí, um Aristóteles, gente. Pelo amor de Deus, a cabeça de um diretor dessa escola. nossa, é um desperdício. Foi em outra cidade e outra cidade e lá chamaram ele para ser o professor de Alexandre o Grande. O Alexandre. Muito, muito assim, né? História de superação que se Pois chama. É, os é, humilhados Alexandre o foram Grande. exaltados. Os humilhados serão exaltados. Não passou no vestibular? Não. Depois deu Uh-uh, aula pra quem? Pra Alexandre o Grande. É pra isso aí. Alexandre. Nada mais, nada É esse o menos, glow né? up que eu espero pra todos nós. Amém. Gente, se nem Aristóteles passou no Enem, quem sou eu para passar? Exatamente isso. Exatamente. Ai, ai. E tipo assim, nessa época tinha um monte de filósofo, né? Tinha Platão, Sócrates, Tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito, Leucipo. Nossa, tinha gente pra caramba. E todos eles foram muito importantes pra gente chegar no modelo de sociedade que a gente vive hoje. Cara, eu Todos. fico imaginando como eles chegaram nessas teorias de coarqué da physis apenas observando a natureza. Não, e é muito doido, né? Porque, tipo assim, quando a gente estuda isso em filosofia, não sei vocês, mas eu acredito em todas. Qualquer teoria que aparece, eu falo, nossa, faz muito sentido. E aí apresenta outra teoria e eu falo, meu Deus, mas essa também faz sentido. E aí eu acho que tudo é arquedafísis. E aí não tem como, né? Realmente, é a mesma coisa em sociologia. O povo lá fala de fato social, aí vem falar de luta de classes. Gente, É, um eu não sei em que lado eu construto fico. social, uma Sim, Exatamente. coisa assim. não sei para que lado vou.
Ai, Jesus, muito perdida. Eu fico muito perdida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira tentativa. Caso você gostou ou não, entra lá no nosso Instagram, que é politicando_podcast, para dar o seu feedback e para a gente poder saber o que dá para melhorar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada, Tchau, gente. gente.